Som, 1, 2, teste, som. Boa noite, a paz do Senhor a todos, alegria grande em revê-los, você que está em casa, vocês que estão aqui, é uma alegria muito grande podermos juntos compartilharmos a palavra de Deus, adorarmos ao Deus maravilhoso, digno de honra, glória e louvor. Diante da loucura que temos vivido no mundo, nós temos o Deus e não um Deus, nós temos o Deus que sempre governou sobre tudo e sobre todos, e cujo Deus e divindade, cujo poder, cuja magnitude, cuja bondade, nunca abandonou aqueles que clamam pelo seu nome. Afinal, é promessa dele: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, sararei os seus pecados, curarei a sua terra, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Vamos orar e agradecer a Deus pela vida que ainda temos e esperamos que Ele assim nos conserve por longos anos. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos porque ainda estamos vivos diante de tudo que tem acontecido. Nós te louvamos também, ó Deus, porque embora não compreendamos, muitos dos que amamos se foram, Senhor. Embora não entendamos, nós aceitamos, pois sabemos que o Senhor jamais perde o domínio sobre tudo e sobre todos, Deus. Obrigado, Senhor, porque o teu poder é totalmente, ó Deus, e ultrapassa a nossa capacidade de medida. Obrigado porque o teu amor, Deus, é tão grande, que nós, como Paulo disse, chegamos a ficar constrangidos. Quando olhamos para nós, vemos o que somos, e ainda assim o seu amor por nós não muda, Deus. Obrigado por isso que fazes e és para nós, Senhor. Ó Deus, te pedimos sabedoria para lidar com essas situações que o mundo tem enfrentado, Senhor. Ó Deus, pedimos sabedorias aos líderes, Senhor, das nações. Que, Pai, em nome de Jesus, essas pessoas possam pensar com a razão, mas sem deixar, ó Deus, o sentimento de amor pelas vidas de lado, Senhor. Ó Deus, que o Senhor retire da alma e do coração destes a ganância, Senhor. Retire da alma e do coração deles, ó Pai, o desejo, ó Pai, de apenas se beneficiarem na desgraça dos outros, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia destes, Pai, que pensam só no seu bolso, Deus. Em nome de Jesus, abençoe a vida destes e da igreja, Senhor, que tanto precisam de Ti e da Tua direção. Deus, nós pedimos que a igreja evangélica brasileira aprenda e a cada dia coloque em prática o que está escrito na Tua palavra, aquilo que o Senhor nos ensina, Deus, de que podemos, ainda com pouco, compartilhar com quem precisa ou nada tem, Senhor. Multiplica, Deus, nos celeiros daqueles, ó Pai, que têm e sabem como doar e se colocam à disposição para servir. Multiplica para que outras vidas sejam abençoadas por estes, Senhor. E traz o pão, ó Deus, à mesa do que tem fome. Que o Senhor coloque estes nos nossos caminhos, Senhor, para que nós sejamos o verbo de Deus no sentido de ação, de amor, prática, conjugando o verbo amar, doando, Deus, àqueles que têm necessidades.
Pai, em nome de Jesus, nessa noite, recebe o nosso louvor. Estamos com menos pessoas, ó Deus, devido a uma quarta-feira, dias atípicos e dias de pandemia, problemas, ó Deus, que nossa equipe tem, todas as pessoas passam, sabemos disso, mas nem por isso deixaremos de louvar ao Teu nome, Deus. Recebe o nosso louvor de modo que ele saia do nosso coração e encontre espaço no Teu coração, Senhor. Recebe a nossa oração, Deus, e fala conosco pelo poder do nome de Jesus, através da Tua palavra. Em nome de Cristo que nós choramos, te pedindo pelos enfermos, Senhor, que estão nos leitos de maca. Essa semana conversei com um médico, Senhor, um cardiologista, ortopedista, Senhor. Um médico ortopedista, sua mãe está internada, Pai. Tenha misericórdia também da vida dele, da sua casa. Abençoe os profissionais da saúde, Senhor. A equipe, ó Deus, de agentes de saúde, que vão nas casas, ó Deus. Os enfermeiros, técnicas de enfermagem, médicos, maqueiros, ó Pai. Os serventes do hospital, Senhor. Cada um, ó Deus, segurança. Cada pessoa, os médicos da ambulância, o motorista, Pai. Cada um destes, ó Deus, que tem trabalhado em tempo dobrado, Senhor, às vezes triplicado, por causa da grande demanda emergencial, Pai. Sustenta-os, fortaleça-os, pelo poder do nome de Jesus. Amém, Senhor. Fique de pé, vamos louvar ao Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu não sei cantar bem, vocês sabem disso, mas todos nós juntos poderemos lá levar esse louvor ao Senhor. Vamos lá. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor excedente. A glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor excedente. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém. Ainda de pé, vamos fazer a leitura bíblica, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João, capítulo 1, versículo 29. Um texto muito conhecido da palavra do Senhor, que muitos de vocês sabem até de cor. Vamos ler todos juntos? Bem bonito para o Senhor, vamos lá? No dia... Vamos lá, todos juntos, bem bonito, bem forte aí, que é para o Senhor, e a gente crê totalmente na palavra de Deus e no Deus da palavra. Amém, igreja? Vamos lá então. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só a segunda parte, eis o Cordeiro, vamos lá? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só a igreja agora. Eis. Amém. Podemos assentar? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 ao 23.
João, capítulo 20, versos 19 ao 23, Evangelho de João, o quarto evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo 20, também é um texto bem conhecido. Estamos perto da Páscoa, que está se aproximando no próximo mês, que jaz à porta. Vamos falar um pouco mais à frente sobre a natureza da ressurreição de Jesus. João 20, do 19 ao 23. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, eu estou lendo na nova versão internacional. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas. Estão os discípulos reunidos a portas trancadas. Por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Esse texto nos remete ao primeiro encontro de Jesus com seus discípulos que estavam reunidos, trancafiados, escondidos, após a ressurreição de Jesus. E esse texto também nos remete ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por que esse texto, assim como João 1:29, vai nos remeter ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque para se ter a ressurreição, era necessário que o Cordeiro fosse imolado, que o Cordeiro fosse morto, que o Cordeiro fosse sacrificado. Então, para que haja ressurreição, obviamente é necessário que primeiro haja a morte deste Cordeiro de Deus, o qual é Jesus. E os discípulos estão em casa por alguns motivos. Os motivos principais que os fizeram ficar trancafiados era um medo de serem mortos como Jesus foi crucificado. Havia um medo dos romanos os levarem, como fizeram com Jesus de Nazaré. Então, eles estavam temerosos de terem o mesmo destino que Jesus teve. Só que quando João também afirma: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, no capítulo 1, literalmente João está dizendo: esse é o Cristo, o Messias enviado de Deus, que veio para o sacrifício em favor de nós, pecadores. Literalmente é isso que João está dizendo no capítulo 1 que lemos, verso 29. Esse é o Messias enviado que veio em sacrifício por nós, pecadores. Tamanha fé é demonstrada inicialmente por João. Entretanto,
os discípulos estão trancafiados e não parecem ter essa mesma fé demonstrada em outras ocasiões. E demonstram um estremecer na fé, e um estremecer na ressurreição de Jesus, antes de sua aparição pós-morte. E porque eles demonstram um estremecer, um ratear, como a gente diz na gíria, rateou o camarada, oscilou, vacilou, na fé, porque na visão aparente dos discípulos, como que um sujeito como Jesus, a quilômetros de distância, ou milhas, poderia dizer para a filha de um centurião, e dizer para ele: vai, porque a tua filha que estava febril, não está morta, ela está viva, pode ir que ela está curada. Na cabeça dos discípulos, quem mataria esse homem? E quando o pai chega perto de casa, antes dele chegar, o servo já vem: olha, tua filha vive, ela foi curada. E quando ele diz a que horas se deu isso, ele vê que é precisamente a hora em que Jesus disse para ele: vai, que a tua filha está curada. E a Bíblia diz que ele creu. Os discípulos entraram em crise, pois como os judeus e os romanos podem matar este ser de tamanho e incomparável poder e divindade, os discípulos entraram em crise. Como podem matar um homem que pode tocar num leproso e dizer para ele ser limpo, sem este pegar a lepra do qual ele tocou, e esse o qual ele tocou está limpo da sua lepra? Como podem matar um homem crucificado que conversa com Moisés e Elias, que respectivamente simbolizavam, necessariamente nessa mesma ordem, os profetas e as leis de Deus? Como podem matar crucificado um homem que se transfigura e muda de dimensão espiritual, do imanente, que pode ser visto, tangível, para o transcendente, que não pode ser tocado, e às vezes nem visto, foge da metafísica, do que pode ser visto, é transcendente, ultrapassa? Como podem crucificar este homem? Os discípulos entram em crise. Me digam, se era possível para os discípulos um Messias numa vitória nacional contra todas as nações ao redor e inimigos de Israel. Eles esperavam um exército de judeus israelitas, vencendo na força física e na força e na coragem de suas espadas, dominando o mundo, derramando sangue ao cravar suas espadas na carne dos inimigos mortais da nação de Israel. Inclusive, criam os discípulos e a nação judaica que o Messias seria um grande general, montado num cavalo, à frente do seu exército. Havia essa crença. Mas o profeta João, no capítulo 1, verso 29, já havia outrora dito que o Messias não viria como um militar de guerra. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João faz uma oposição a uma visão triunfalista de um derramar sangue alheio.
João vê Jesus e diz quem ele é, o Cordeiro, e não um assassino cruel das nações inimigas, um soldado sanguinário. João diz: eis o Cordeiro de Deus. João não diz: eis o sargento do exército, o general, o soldado, o cabo, o sargento, o rei. Não. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, João está dizendo no seu evangelho: ele veio, vai morrer, porque se ele não morrer, a vinda dele não vai produzir o fruto necessário, não vai produzir o efeito que precisa ser produzido para dar salvação ao mundo, perdoando os pecados. Ele veio e vai morrer, porque se ele não morrer, não vai produzir o efeito que precisa produzir no mundo. Então Jesus nasceu, cresceu, recebeu a palavra do Pai, e por 2 vezes Deus confirmou o seu chamado, diretamente ao próprio Cristo na terra. A primeira no seu batismo e a segunda no Monte da Transfiguração, em Lucas 9. Este é meu Filho amado, em quem minha alma se alegra. E no Monte da Transfiguração Deus diz: este é o meu Filho, o meu eleito, a ele dai ouvidos. Então perguntaram os discípulos diante de tudo isso: quem vai tocar nesse homem, se até os demônios a ele se submetem e são expulsos? Quem ousará tocar nesse homem para matá-lo? Mas João diz: ele é o Cordeiro, e se o Cordeiro não morrer, o pecado do mundo não será retirado. A ira de Deus contra o pecado virá sem demora, e todos seremos consumidos e exterminados da existência dos seres vivos. É isso que João está dizendo quando diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se isso não acontecer, o pecado não será tirado, a ira de Deus virá sem demora contra cada um que está cheio do pecado. João também nos ensina com esse texto que o Cordeiro de Deus não veio para derrotar os impérios e os reinos. O Cordeiro de Deus veio para vencer o pecado. Vou repetir isso para você. João nos ensina que o Cordeiro de Deus não veio para subjugar o império ou os impérios que se levantaram ou que se levantariam no futuro. João diz que o Cordeiro de Deus veio para vencer o pecado. E Jesus disse isso aos seus discípulos em João 12, verso 24. Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele fica só. Mas se ele morre, produz muito fruto. Se o grão de trigo que cai na terra fica só, não morre, ele fica só. Mas se ele morre,
se ele arrebenta, é regado, ele produz frutos, ele cresce. Em outras palavras, Jesus dizia: nós vamos para Jerusalém, e ao chegar em Jerusalém, os romanos vão me matar, junto com o Sinédrio, com os saduceus, com os fariseus, com os escribas, com os essênios. Aí a gente volta na observação. Por tudo isso que Jesus fez, pelo bem que ele produziu, pelo poder divino emanado de si, os discípulos não conseguiram entender a necessidade do sacrifício de Jesus. E por conseguinte, seria muito difícil terem fé na ressurreição. Por isso se trancaram. Por isso temeram. Lucas 24 diz da incredulidade deles no caminho de Emaús, de alguns discípulos. Mesmo diante do próprio Cristo ressurreto dentre os mortos, da mesma forma que Coríntios, Paulo vai dizer como Deus ungiu a Jesus de Nazaré e o tirou da posição, e o tirou do morto, da morte para a vida. Ele chega aos discípulos no caminho de Emaús ressurreto. Os discípulos não o reconhecem, mesmo sabendo que o seu corpo desaparecera do sepulcro ao terceiro dia, conforme as profecias. Verso 13 diz: naquele mesmo dia, 2 dos discípulos de Jesus iam a caminho da aldeia de Emaús, que ficava a uns 11 quilômetros de distância da cidade de Jerusalém, e comentavam entre si tudo o que acontecera. De repente, Jesus apareceu e juntou-se a eles, caminhando ao seu lado, mas os seus olhos estavam impossibilitados de o reconhecer. Jesus já estava num novo corpo, transformado. O que é que vão discutindo aí pelo caminho? Perguntou-lhe Jesus. E eles pararam de caminhar, estavam tristes. Um deles, Cleopas, respondeu: tu deves ser a única pessoa em toda a cidade de Jerusalém que não sabe das terríveis coisas que ali se sucederam nestes últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. Eles retorquiram, responderam: o que aconteceu a Jesus de Nazaré, um profeta de Deus que fez milagres poderosos, era um grande ensinador, altamente considerado, tanto por Deus quanto pelos homens. Mas os principais sacerdotes e os nossos líderes prenderam-no e entregaram-no ao governador romano para ser condenado à morte, e crucificaram-no. Olha o que diz o verso 21. E nós pensávamos que ele era o Cristo que vinha para resgatar Israel. Olha a visão triunfalista dos discípulos, gente. Implícita aqui no texto. Além disso, verso 22, 21 ainda. Além disso, o que aconteceu há 3 dias, umas mulheres do nosso grupo, dos seus discípulos, foram de manhã cedo ao túmulo onde ele foi colocado e regressaram com a notícia de que o seu corpo desaparecera e de que tinham visto lá uns anjos que lhes disseram que Jesus se encontrava vivo.
Alguns dos nossos homens foram a correr, ver o que se teria passado. E não há dúvida de que o corpo de Jesus desapareceu, tal como as mulheres contaram. Eles não disseram que ele ressuscitou, eles disseram que o corpo sumiu, não estava mais lá. Olha a dificuldade dos discípulos de crerem na ressurreição, mesmo vendo Cristo ressurreto. Então Jesus lhes disse, aí Jesus vai lá na fé deles e mexe com eles: vocês não estão a ser sensatos. Outros textos vão dizer insensatos e tardios de coração. É assim tão difícil crer em tudo que os profetas escreveram nas Escrituras? Jesus vai lá e dá uma espetada na fé deles. Que fé é essa? É tão difícil para vocês crerem em tudo que os profetas já disseram nas Escrituras? Não foi claramente predito por eles que o Cristo teria de sofrer todas estas coisas antes de adentrar a sua glória? E fez-lhes compreender as Escrituras, começando com os livros de Moisés e dos profetas, explicando o que esses textos diziam a seu respeito. Percebem a dificuldade de crença, de fé dos discípulos do Senhor? Se você perguntasse a Jesus, qual o motivo do seu sacrifício? Prontamente ele diria, para tirar os pecados do mundo, dos humanos, e salvá-los da morte eterna, em sofrimento contínuo. Pode repetir, pastor? Como é que Jesus poderia responder, olhando para os textos bíblicos? O motivo do seu sacrifício na cruz? Ele poderia responder, para tirar o pecado do mundo, dos humanos, e salvá-los da morte eterna, em sofrimento contínuo, gritando no fogo eterno sem parar, gemendo de dor eternamente. Foi para isso que eu vim ao mundo, para livrá-los também dessa condenação, principalmente dela. Mas os discípulos não criam na ressurreição, pois como um homem tão bom como Jesus poderia sofrer tanto, gente? Para os discípulos, o Sinédrio, os sacerdotes, os romanos, haviam derrotado a Jesus na cruz, assim como o próprio diabo pensara. Que a cruz fosse dar o fim ao plano soteriológico, salvífico, de resgate, de redenção da nação. A morte de Jesus na cruz foi uma morte lenta, dolorosa diante de tamanha tortura, porque na cruz, para a pessoa que estava crucificada tentar respirar, vocês já aprenderam aqui, ela fazia uma força tamanha nos braços. Provavelmente, os pregos, cravos, não foram pregados entre as mãos, porque rasgariam seus metatarsos, dedos, palma, não sustenta o peso do corpo. Provavelmente foi cravado aqui, no punho. Para respirar, o cara fazia uma força tamanha nos braços. E essa força rasgava-lhe mais ainda a carne, os músculos, derramava ainda mais o seu sangue.
Quando não conseguia fazer força com os braços, cansavam, iam para os pés, sobrepostos, e ambos também cravados. E para respirar também fazia força tamanha com os pés. Imagine o sofrimento e a dor. As pessoas falam de uma crucificação como se fosse qualquer tipo de morte. Não era. Para se manter vivo, o crucificado tinha que puxar o oxigênio, eliminar o gás carbônico como qualquer outro ser humano. Mas quando você está no chão é uma coisa. Quando você está pendurado numa cruz, amigo, muda tudo. Era tortura pura e sangrenta o que Jesus passou. Cravado no madeiro. Essa parte para respirar, ela era tão cruel que os soldados romanos, depois do ser crucificado, costumavam vir com um pedaço de pau, marreta, e quebrar as tíbias do morto, do crucificado, para que a morte pudesse ser mais rápida e o sofrimento ser diminuído. Mas em Jesus isso não aconteceu por causa da profecia de Isaías, que João vai dizer no capítulo 19, 36. E todas essas coisas ocorreram para que se cumprisse a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Isso significa que Jesus não teve sua morte apressada, o que trouxe ainda mais um sofrimento incalculável. Veja agora o que Jesus fez por mim e por você. Se você não consegue sentir isso no seu coração, olhando para isso, construindo um plano imaginário da realidade dos fatos escriturísticos, estarás num caminho que os discípulos de Emaús e os discípulos de Jesus estiveram. Ó insensatos, para crer em tudo que os profetas vos disseram. Você perdeu a sensibilidade, perdeu a sensatez. Se você não consegue ver esse sofrimento e olhar para o teu pecado, e se render aos pés de Cristo, ó insensatos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas vos disseram. Que Deus traga a mim e a você, se assim estamos, essa sensatez e essa sensibilidade, para nos arrependermos de fato e genuinamente. A crucificação era como um liquidificador que batia lentamente sobre o corpo do crucificado, dilacerando-o aos poucos. E os discípulos, achando que a libertação do ser humano, Nilton, era apenas e tão somente vencer os soldados romanos e pôr lá a estrela de Davi no azul e branco na sua bandeira, hasteado, matando a César e os seus soldados. Mas não eram só os discípulos que pensavam isso. Assim como algumas pessoas hoje acreditam que a libertação delas se dará em vencer outro ser humano. Mas a libertação se dá em vencer o pecado que em nós habita. A verdadeira vitória se dá em vencer o pecado que em nós habita, e não outro ser humano semelhante a nós. A libertação se dá
verdadeira em Jesus, em vencer o pecado que cauteriza, esquizofreniza, entorpece a mente e nos faz irmos com as armas erradas contra as pessoas erradas, e não contra o pecado que, como um liquidificador, tritura a nossa alma. E o pior é que muita gente, assim como os discípulos diante do Cristo ressurreto, não creram. Tem muita gente que diante dessa palavra pregada, continuam a lutar com as armas erradas, contra as pessoas erradas, derramando sangue inocente. E o pior, essas pessoas vencem a batalha. Vencem a batalha, mas não obtêm a vitória que vem do Senhor. Por quê, pastor? Porque a vitória que vem do Senhor é contra o pecado. A vitória que vem do Senhor restaura a nossa comunhão com o Pai. E por conseguinte, restaura a nossa comunhão com nossos irmãos, a quem antes o tínhamos como inimigos. A vitória do Senhor é contra o pecado que nos separa de Deus. A vitória contra o Senhor, a vitória do Senhor é contra o pecado que nos mantém numa morte espiritual. A vitória que vem do Senhor é contra o pecado que nos mantém numa vida vazia, de feitos sem amor, uma vida de visitar a igreja, sem absorver o conteúdo da palavra que lá é pregada. Estas pessoas lutam contra pessoas erradas, porque assim como os discípulos perderam a fé na ressurreição, elas perderam a fé no Cristo da palavra e na palavra do Cristo. E em não absorvendo o conteúdo da palavra que é pregada, usam as armas erradas e agem contra os inimigos errados. Fecham o coração para Deus e, embora vençam a batalha, perdem a guerra. Porque a Bíblia diz que estes não subsistirão no dia do juízo. Então, minha irmã, meu irmão que está presente, meu amigo, minha amiga que está presente aí ou em casa nos assistindo, se alguém for injusto, fizer difamações, fizer quórum com difamações, politicagem, e te vencer numa batalha injustamente, continue com Jesus Cristo, porque a Bíblia afirma que em Cristo somos mais do que vencedores. Logo, sendo em Cristo mais do que vencedores, o troféu pode até ir para estes, mas a vida eterna quem vai curtir para sempre será você em Cristo. Amém? Vocês deram um amém tão xoxo. Vocês estão de que lado? Do lado de Jesus, amém? Amém, é isso aí, estamos do lado de Jesus. A igreja tem que estar do lado de Jesus. Alguns que se dizem crentes não entendem isso, que a vitória é triunfar na história contra o seu próprio pecado.
A vitória do Senhor é triunfar na história contra o seu próprio pecado. Alguns que se dizem crentes não entendem que a vitória em Cristo é triunfar contra um pseudo-senhor que nos domina. A vitória em Cristo é triunfar e permitir que o único e verdadeiro Senhor que existe subjugue este pseudo-senhor que em nós habita e o domine por completo. Essa é a vitória que vem do Senhor. Alguns que se dizem crentes não entendem que a vitória em Cristo é triunfar sobre a sua própria miséria da alma. Alguns que se dizem crentes não entendem que a vitória em Cristo é triunfar sobre a maldade que habita no seu coração. Alguns que se dizem crentes não entendem que a vitória em Cristo é triunfar contra o diabo. O ser humano que vai e faz um pacto com o diabo não tem que ter o seu sangue derramado, tem que ter a sua alma salva. O ser humano que vai numa outra religião que não tenha Jesus como único e suficiente Salvador, não precisa ser apedrejado. Não tem que ser. Não tem que ser agredido em palavras, em gestos, ou lutando contra ele no Facebook, no Instagram. Ele tem que ser salvo. Você não vence com argumentos de que Deus vai levá-lo para o inferno. Você vence com o amor de Deus por ele. Jesus veio para isso. E se você não aceitar isso, você já está morto. Primeiro, por causa do pecado que habita. Segundo, por causa da maldade que o dilacera. E terceiro, que você está morto porque estará para sempre longe da presença de Deus, na era presente e na era por vir. Então é preciso aceitarmos, sem titubearmos, sem duvidarmos, que a Páscoa se aproxima. Da mesma forma em que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi imolado, ao terceiro dia foi ressurreto, para voltar e buscar aqueles que dele o são. Você precisa aprender que sem Jesus não há vitória, porque quem derrota a mim e a vocês não são os romanos, não é o irmão do candomblé, o amigo do candomblé, o ser humano do candomblé. Quem nos derrota não é o irmão que tem visão diferente de nós na igreja, que comunga, que crê na mesma fé. Você e eu precisamos entender que quem nos derrota, que é ótimo, né? Que quem nos derrota não é o ateu que em nada crê, ou diz em nada crer. Você e eu precisamos aprender que o que nos derrota é o pecado. Por isso, precisamos entender e aceitar o sacrifício de Jesus e, principalmente, se arrepender dos nossos pecados e se entregar ao Jesus do sacrifício. A vitória de Jesus, gente,
não é qualquer forma de violência usada contra outro ser humano que possui a imagem e semelhança do único Criador de todas as coisas, que é Deus. A vitória de Jesus não é de forma sanguinária contra aqueles que discordam da nossa crença e fé. Não, não é assim a vitória de Jesus, gente. Os discípulos tiveram dificuldades, e alguns crentes de igrejas também possuem dificuldades para entender, já estou concluindo, e para aceitar que a vitória que Jesus traz é contra o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paz seja convosco. Por intermédio dele, Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, pelo seu sacrifício na cruz, nós fomos sarados do pecado. Se você crê, diz um amém. Amém. Agora eu vi que você está aí e crê. Você que está em casa, diga um amém. Isso, eu não ouvi, mas Deus ouviu. Concluo. Igreja, contra quem você está lutando? Igreja, contra quem você está lutando? Contra seus irmãos? Contra quem você estabelecerá a sua vitória? A sua vitória, pronome possessivo. Contra quem você estabelecerá a sua vitória? Contra a igreja de Jesus, como Saulo fez, ou tentou fazer? Ou contra o pecado que te habita e cega você para a verdadeira vitória que só Jesus pode nos dar? Contra o que ou contra quem você estiver lutando, vai determinar duas coisas. Contra o que ou contra quem você estiver lutando, vai determinar duas coisas. Primeiro, quem é você no reino? Segundo, quem você serve neste reino? Vou repetir. Contra o que ou contra quem você estiver lutando, vai determinar duas coisas. Quem é você no reino? E a quem você serve neste reino? Quando Deus olhou para Jesus duas vezes, disse a mesma coisa: este é o meu filho amado, em quem a minha alma se alegra. Quando Deus olhar para você nessa noite, o que Ele dirá de ti? Contra o que ou contra quem você estiver lutando, vai determinar duas coisas. Quem é você no reino e a quem você serve neste reino. Paz seja convosco. Deus abençoe sua palavra em nossos corações. Fique de pé. Vamos para casa. Continuem as orações pelo mundo, por nós, pela igreja, pelos necessitados. E continuem a orar pelas transições que teremos e as decisões que a igreja passará brevemente. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus,
nós queremos ser filhos amados em quem o Senhor se alegra, Pai. Queremos ser filhos e filhas, Senhor, dos quais tragam para o Senhor alegria e traga para nós essa alegria que a Tua paz nos traz, Senhor. Queremos, ó Deus, morrer para os nossos pecados. Queremos, ó Deus, que o pecado, ó Pai, que Jesus levou sobre si, não só o Senhor nos perdoe, Pai, mas nos cure dele, Pai. Dá-nos a visão de Deus, Senhor. Dá-nos uma visão de que as nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais e poderosas em Deus, Pai. Se queremos, ó Pai, vencer um semelhante nosso, Pai, não é com politicagem, não é com dizendo coisas a respeito dele mentirosas, ou até verdadeiras, em relação aos seus erros. Se queremos vencer, ó Deus, um semelhante nosso, estamos lutando. Dessa forma estaremos lutando com as armas erradas e contra as pessoas erradas. Precisamos vencer o pecado que em nós habita e o inimigo das nossas almas, que não é o nosso irmão, nosso amigo, nosso semelhante, é o diabo, Senhor. Que a igreja esteja unida, Pai, firme em Jesus e na Tua palavra, para que possamos dar ouvidos somente ao que vem do Senhor para as nossas vidas e para a vida da Tua igreja. Pois não é a nossa vitória que nós queremos a vitória que vem do Senhor, porque é em Cristo que somos mais do que vencedores, e não com nossas armas, com os nossos exércitos. É em Cristo que nós somos mais que vencedores, e com Cristo nós venceremos e cumpriremos a Tua vontade para a Tua igreja nessa terra. Em nome de Jesus que nós choramos. Dá-nos uma semana rica e abençoada na Tua presença. Que a Tua palavra, Deus, faça a diferença em nossos corações. Não o que eu disse, mas o que o Senhor disse através da Tua palavra. É isso que nós queremos, Pai. Em nome de Jesus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, bendito, maravilhoso Pai, a comunhão e as consolações do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus de Nazaré, permaneçam e sejam conosco hoje e para todo sempre. E a igreja do Senhor que crê na palavra e no Senhor dela diz amém. Deus abençoe, boa semana. Fiquem ligados nos canais de comunicação da igreja. Um abraço.